Uma mensagem muito expressiva que, por si só, nos traz profunda meditação. Mas eu gostaria de, dentre breves instantes, que pudéssemos juntos analisar, meditar no momento na qual nós estamos vivendo. Momento este, prezados irmãos, em que temos a certeza que seremos alimentados pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Porque foi Ele próprio que, através da Santa Vó Rosa, nos deu esta certeza. Falou a ela de como deveria ser, de como deveria ocorrer desde a preparação, a distribuição e como deveríamos, principalmente, participar. Mas, prezados irmãos, nós estamos falando de participar do corpo e do sangue de Jesus. É algo muito especial, mas também é algo de muita responsabilidade. Porque nós estamos participando de um ato aonde Ele próprio Jesus, que Ele disse que este cálice contendo o seu sangue, o sangue que é uma aliança dele com Deus, com os seus filhos, para redimir os nossos pecados. Quando nós falamos em redimir os nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, nós precisamos entender profundamente a essência da doutrina e da disciplina de nossa igreja. Nós precisamos entender que a disciplina de nossa igreja é parte fundamental para a preparação e a santificação de qualquer ser que desejar a salvação. Então, prezados irmãos, a santificação, e principalmente ela é proveniente da obediência das leis de Deus. Quando nós falamos das leis de Deus, nós lembramos da disciplina de nossa igreja, que foi implantada há mais de 60 anos atrás, na pessoa e no ministério da Santa Vó Rosa, que é a mesma até os dias de hoje. E a mesma será enquanto esta igreja estiver escrevendo a sua história nesta terra e for da vontade e a permissão de Deus levar o Evangelho aos corações. Ou seja, uma disciplina perfeita, criada pelo próprio Deus, traga pelo seu Filho Jesus e implantado pela Santa Vó Rosa, o Consolador, esta que é a representante da segunda vinda de Jesus, porque através dela Jesus pudesse então novamente reassumir o governo sobre a criação divina, sobre a criatura humana e pudesse caminhar os passos ao reino dos céus. Então, prezados irmãos, é muito necessário que nós tenhamos a plena humildade em nosso coração de entendermos que a cada dia nós precisamos melhorar mais. A cada dia nós precisamos, como diz a mensagem do boletim desta semana, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E nós precisamos viver nesta perfeição. E para isso nós temos os caminhos a seguir, nós temos o alimento necessário para garantir esta fé, para sustentar o nosso equilíbrio da nossa alma, da nossa fé, e que nós possamos alcançar as vitórias e sermos nesta terra condizente à vontade divina. Então, prezados irmãos, vivemos em dias tortuosos, em dias de grandes dificuldades. Isto não é para amedrontar ninguém. Isto é apenas dias em que recados divinos, aviso solene vem soando a toda a humanidade. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele veio para salvar. Jesus, Ele veio para trazer vida.
E a esperança dele, a esperança de Deus, o nosso Pai, a esperança do Consolador, do Santo Irmão Maldo, é salvar o maior número possíveis de almas para o reino dos céus. E é por isso que proclamamos, que falamos a respeito do Consolador, a respeito do Evangelho de Jesus, e desejamos que todos nós, que toda criatura humana aceitem o Evangelho de Jesus. Porque Jesus, Ele quer nos alimentar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos dar vida, e Ele quer nos dar a garantia de quando o nosso corpo, que é matéria, que veio desta terra e para a terra, um dia ele vai voltar, mas que o nosso espírito, que foi criado por Deus, ele precisa retornar à sua origem, à sua criação, que é na glória celestial. Por isso, prezados irmãos, valorizem e muito a doutrina e a disciplina desta igreja. Tome muito cuidado com as ilusões que o mundo oferece. A cada dia o inimigo tem lançado mais dificuldade, mais prazeres, mais oportunidades desastrosas na vida de todo o ser humano, para aprisioná-lo, como diz o hino de nossa igreja. São armadilhas fáceis de cair, mas muito difícil de sair. Abrem os olhos da fé, abrem os olhos da sua alma, enxergue o quanto Deus tem falado aos nossos corações através de atos, através de acontecimentos que vivemos nos dias atuais, e é a circunstância, as consequências do mundo em que nós vivemos, é as consequências das atitudes que o ser humano tem tomado em sua vida. Então nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Aqui estamos por um período onde estamos para fazer a nossa escolha. O Senhor já parou para pensar qual a sua escolha? A senhora já analisou qual caminho deve seguir? Tenho certeza que todos têm a plena convicção de fé. Este é o caminho que nos leva a Deus. Este é o caminho que nos leva a Jesus. Os benefícios são grandes, inexplicáveis e incalculáveis, sobre a vida daqueles que obedecem à doutrina e à disciplina de nossa igreja. E prezados irmãos, uma vez que nós analisamos a nossa conduta, o nosso ser, nós procuramos a cada dia sermos mais perfeitos, nós também entendemos que nós precisamos ser alimentados. Assim como o nosso corpo, ele precisa do alimento material, o nosso espírito, ele também precisa. E muito mais, de um alimento espiritual. Alimento este é que estarmos ligados a Deus constantemente no nosso dia, no nosso cotidiano, estarmos em oração, em vigilância, participando com fé das nossas reuniões e principalmente no momento como este, participarmos do sacramento da Santa Comunhão. Porque, prezados irmãos, aqui ainda se encontra nesta mesa o pão e o suco da uva, o suco da videira. Mas dentre alguns instantes, logo após a oração, o milagre do Espírito Santo do Pai ao lado de Jesus, esses elementos são transubstanciados. Esses elementos, eles perderão a sua característica material e passa a ser, não simbolicamente, mas verdadeiramente, o corpo e o sangue de Jesus. Porque Jesus, ele não nos disse que seria simbolicamente, não. Ele verdadeiramente, isto é o meu corpo, tomai, comei, para que possamos alimentar a nossa fé. E assim acontecerá da mesma forma, com o suco da uva, que após ser transubstanciados, teremos neste cálice em nossas mãos para participarmos do sangue de Jesus. Aquele sangue que derramou naquela cruz pelo Senhor, pela Senhora, por você jovem, por todos nós. Porque Ele deseja a nossa salvação, Ele quer o nosso espírito na morada divina e eterna. E este sangue que nós iremos alimentar, o nosso espírito, seja uma nova aliança,
seja o momento de renovar a nossa fidelidade com Deus e com os seus santos. Por isso, prezados irmãos, pense com carinho, reflitam nesta oportunidade. Estamos vivendo diante de um momento em que estamos na extensão do reino dos céus. Não somente os que aqui estão presentes, mas os nossos queridos internautas que acompanham esta programação. São promessa de Jesus, que aquele que aonde estivesse, se estivesse voltado a este momento, lembrando, e hoje ainda com a facilidade da internet, de estar acompanhando, visivelmente e através de áudio, esta programação, estão da mesma forma que nós aqui estamos, e seremos alimentados pelo corpo e pelo sangue de Jesus, uma vez que estejam com seu coração aberto, com a certeza de fazer melhor a cada dia, porque, prezados irmãos, nós devemos viver nesta terra como se fosse o último dia, porque o amanhã, ele pertence a Deus, e como o próprio Jesus, ele disse, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e nada mais pode se fazer. Quantas pessoas tinham projetos, quantas pessoas estavam pensando em fazer algo, estava até mesmo com projetos aí para o ano todo, de repente surge algo que muda tudo, que muda o destino, que muda as maneiras de se viver, e tudo, às vezes, até mesmo é tirado. Quantas vidas estão sendo ceifadas? Quantos lares desfeitos? Então, prezados irmãos, viva com responsabilidade. Viva pensando em cada instante como único. Esta é a única oportunidade que eu tenho de estar bem com Deus. Se eu tiver outra oportunidade, melhor ainda, estarei aumentando mais a minha perfeição, mas nós devemos viver a cada momento como se fosse o último, e com responsabilidade, com amor ao nosso próximo, que também é tema da mensagem no boletim desta semana, onde nos fala que amor se paga com amor, devemos fazer o bem sem olhar a quem. Então, prezados irmãos, nós teremos esta oportunidade de participarmos desse sacramento. Os nossos irmãos obreiros irão distribuir em seus próprios lugares, os irmãos podem permanecer. Assim também, quando todos estiverem já de posse, tanto do corpo quanto do sangue de Jesus, nós iremos participarmos todos juntos. Aos nossos queridos internautas, recebam aí em seus lares com muita fé também, façam as suas orações, e podem ter a certeza que da mesma forma serão alimentados. Prezados irmãos e irmãs, gostaria de carinhosamente deixar estas simples palavras aos vossos corações e aproveite deste momento para falar com Jesus. Muitas das vezes, para pedir forças, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, somos seres humanos, precisamos melhorar, precisamos alcançar a perfeição, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, e se Ele quer é porque tem condição, então nós devemos alcançar esta perfeição. Então, prezados irmãos, deixo essas palavras desejando que nós sejamos ricamente alimentados pelo corpo e pelo sangue de Jesus.